Olá, muito prazer, me chamo Ludmila. Seja muito bem-vinda a mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Hoje nós estamos no dia 238 e faremos a leitura dos capítulos 34, 35 e 36 do livro de Jeremias. Então vamos lá. Capítulo 34. A advertência a Zedequias. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército e todos os reinos e povos do império que ele governava lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Vá ao rei Zedequias de Judá e lhe diga: Assim diz o Senhor: Estou entregando essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Você não escapará, mas será capturado e entregue nas mãos dele. Com os seus próprios olhos você verá o rei da Babilônia, e ele falará com você face a face. E você irá para a Babilônia. Ouça, porém, a promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a seu respeito: Você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. E assim como o povo queimou incenso em honra aos seus antepassados, os reis que o precederam também queimaram incenso em sua honra e se lamentaram, clamando: Ah, meu Senhor, sim, eu mesmo faço essa promessa, declara o Senhor. O profeta Jeremias disse todas essas palavras ao rei Zedequias de Judá, em Jerusalém, enquanto o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra as outras cidades de Judá que ainda resistiam, Laquis e Azeca, pois só restaram essas cidades fortificadas em Judá. Liberdade para os escravos. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém, proclamando a libertação dos escravos. Todos teriam que libertar seus escravos e escravas hebreus. Ninguém poderia escravizar um compatriota judeu. Assim, todos os líderes e o povo que firmaram esse acordo de libertação dos escravos concordaram em deixá-los livres e não mais escravizá-los. O povo obedeceu e libertou os escravos. Mas, depois disso, mudou de ideia e tomou de volta os homens e as mulheres que havia libertado e tornou a escravizá-los. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Fiz uma aliança com os seus antepassados quando os tirei do Egito, da terra da escravidão. Eu disse: Ao fim de 7 anos, cada um de vocês libertará todo o compatriota hebreu que se vendeu a vocês. Depois que ele o tiver servido por 6 anos, você o libertará. Mas os seus antepassados não me obedeceram nem me deram atenção. Recentemente, vocês se arrependeram e fizeram o que eu aprovo. Cada um de vocês proclamou liberdade para os seus compatriotas. Vocês até fizeram um acordo diante de mim no templo que leva o meu nome. Mas agora vocês voltaram atrás e profanaram o meu nome, pois cada um de vocês tomou de volta os homens e as mulheres que tinham libertado. Vocês voltaram a escravizá-los. Portanto, assim diz o Senhor: Vocês não me obedeceram, não proclamaram libertação, cada um para o seu compatriota e para o seu próximo. Por isso eu agora proclamo libertação para vocês, diz o Senhor, pela espada, pela peste e pela fome. Farei com que vocês sejam um objeto de terror para todos os reinos da terra. Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal. Isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. Eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus líderes nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida, e do exército do rei da Babilônia que retirou o cerco de vocês. Darei a ordem, declara o Senhor, e os trarei de volta a essa cidade. Eles lutarão contra ela e vão conquistá-la e incendiá-la. Farei com que as cidades de Judá fiquem devastadas e desabitadas. Capítulo 35. Os Recabitas. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos Recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazanias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos Recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maacéias, filho de Salum,
o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: Não bebemos vinho porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas nem semearão, não plantarão vinhas nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual não são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casa para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo o que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu essa terra, dissemos: Venham, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho. E essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram, chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à comunidade dos Recabitas: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou. Têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Capítulo 36. Jeoaquim queima o rolo de Jeremias. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias: Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que falei a você a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações desde que comecei a falar a você, durante o reinado de Josias até hoje. Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta da sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: Estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor, e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. E Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer e leu as palavras do Senhor. No 9º mês do 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Ele as leu no templo do Senhor, da sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficava no pátio superior, na porta nova do templo. Quando Micaias, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor, desceu à sala do secretário, no palácio real, onde todos os líderes estavam sentados, o secretário Elisamã, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibó, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Hananias, e todos os outros líderes.
Micaias relatou-lhes tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu ao povo o que estava escrito. Então todos os líderes mandaram por intermédio de Jeude, filho de Netanias, neto de Selemias, bisneto de Cuxi, a seguinte mensagem a Baruque: Pegue o rolo que você leu ao povo e venha aqui. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Disseram-lhe: Sente-se e leia-o para nós. Então Baruque o leu para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se com medo e disseram a Baruque: É absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. Perguntaram a Baruque: Diga-nos como você escreveu tudo isso. Foi Jeremias quem o ditou a você? Sim, Baruque respondeu. Ele ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta no rolo. Os líderes disseram a Baruque: Vá esconder-se com Jeremias e que ninguém saiba onde vocês estão. Então deixaram o rolo na sala de Elisamã, o secretário, foram ao pátio do Palácio Real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Gerude pegar o rolo e Gerude o trouxe da sala de Elisamã, o secretário, e o leu ao rei e a todos os líderes que estavam ao seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras não ficaram alarmados nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se. Embora Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimassem o rolo, ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jeramael, filho do rei Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abdiel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias. Mas o Senhor os tinha escondido. Depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras ditadas por Jeremias e redigidas por Baruque, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias: Pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Também diga a Jeoaquim, rei de Judá: Assim diz o Senhor: Você queimou aquele rolo e perguntou: Por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá e destruirá essa terra e dela eliminará tanto homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: Ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e à geada de noite. Eu castigarei a ele, aos seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá, toda a desgraça que pronunciei contra eles, porquanto não me deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele conforme Jeremias ditava todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Finalizamos então a leitura do dia. Muito obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.